Olá pessoal, tudo bem? Fernanda Dias aqui. Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês reflexivo. Tava pensando sobre algumas coisas e o Espírito Santo de Deus me trouxe algumas coisas no meu coração. Eu estava observando uma jovem criança que ela tem dois pais. Ela tem o seu pai biológico, no qual ele é separado da sua mãe. Ela mora com a sua mãe e tem um excelente padrasto, um pai adotivo. Um excelente pai mesmo. O pai adotivo dela é um bom pai que supre as carências emocionais, supre as carências físicas, financeiras, cuida da casa, ama, chama de filha, enfim. Mas ela também se relaciona com o seu pai biológico. E essa criança estava vivendo uma situação e eu tive a oportunidade de observá-la. E ela, em alguns momentos, em vários momentos, ela buscava a aprovação desse pai biológico. E esse pai biológico, ele tem ainda algumas carências, algumas questões emocionais. E eu percebi que toda vez que ela se relacionava com ele, de alguma forma, ela saía frustrada. Ela não saía assim, uau, né? Eu nasci pra vencer, eu nasci pra, vamos nessa, vamos pra cima. E normalmente uma menina, quando ela se relaciona com o seu pai e o seu pai fala com ela, normalmente você vai ver que ela, se essa relação for saudável, talvez essa não seja a melhor palavra, mas ela meio que sai empoderada. E observando aquilo, e ela buscando isso nesse pai biológico, mas nessa história tinha um pai adotivo ali, completamente disponível para dar exatamente o que ela precisa, para ela sair bem, para ela sair feliz. Mas ela ainda buscava isso naquele pai biológico, que de alguma forma falaram para ela: esse é o seu pai, é daí que você tem que buscar. E é instintivo para nós isso, né? É instintivo a gente buscar algo no nosso pai biológico, que não é o nosso pai adotivo. Mas, olhando essa situação, eu comecei a pensar em Deus. Quantas vezes nós estamos buscando satisfazer as nossas carências, ou quanto estamos carentes por conta dos nossos pais biológicos nessa terra, que falharam conosco, que talvez não estão mais casados com as nossas mães, que abandonaram a nossa família, que nos traíram, que em alguns casos até abusaram, que simplesmente às vezes estão ali. Alguns são até excelentes pais, né? Graças a Deus eu tenho o meu pai. Meu pai é um bom pai, né? Casado com a minha mãe até hoje. Mas ainda assim, um homem com falhas. E o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que existe um pai adotivo te esperando para te dar tudo o que você precisa. E que muitas vezes nós estamos ali carentes, clamando, querendo satisfazer esse vazio que há dentro de nós, que o nosso pai deixou. Porque o nosso pai é um ser humano, falho, imperfeito, que não foi feito para cobrir essa lacuna. Os nossos pais, eles estão na terra para representar a família, a trindade de Deus. Mas eles nunca vão substituir. Eles vão apenas nos ajudar a entender, enquanto somos criança, como funciona um relacionamento de família. E quando crescermos e quando amadurecermos, principalmente espiritualmente, não mais isso vai ser satisfeito ou suprido pela nossa família carnal, terrena, mas pela família eterna que temos no céu, aonde agora os nossos pais dessa terra se tornam nossos irmãos. E nós entendemos isso. Isso é um passo de maturidade. Mas deixa eu dizer algo para você, talvez isso seja até um pouco complexo, mas deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Há um espírito de orfandade que tem afetado muitas pessoas, em especial muitas mulheres, muitas meninas. E muitas vezes nós estamos com uma lacuna dentro de nós. E há um pai adotivo querendo preencher. Mas, de alguma forma, foi plantado na nossa mente que aquilo que é adotivo é menor ou é insignificante. Mas deixa eu te dizer algo.
Alguém tem certeza do pai que tem? Tirando aqueles que fazem exame de DNA. Todo pai, ele acredita ser o seu pai. Ele te adota. Porque a única certeza que nós temos na vida é da mãe que a gente tem. Porque você saiu da barriga da sua mãe. Mas e o seu pai? É claro que eu não tô... Isso é um pouco complexo. Mas um pai, ele sempre no seu coração, ele tem que adotar o seu filho. Esse é o processo natural. Alguns apenas têm a certeza de que não plantaram a semente no tempo em que aquela árvore cresceu. Mas eles simplesmente sabem que, como todos os outros, que eles escolhem cuidar daquela árvore. E sim, nós somos como uma árvore, que alguém está cuidando de nós. E o nosso pai adotivo, Deus, ele olhou para nós, ele nos escolheu sabendo quem nós éramos. Quem nós éramos. Os nossos pais, eles não nos escolheram. Mas Deus nos escolheu. O pai adotivo, ele te escolhe sabendo quem você é. Ele escolhe só a responsabilidade de ser seu pai. Mesmo ele talvez não tendo o bônus de plantar a semente. Ele te ama talvez mais. E por que eu tô te dizendo isso? Porque Deus é o seu pai adotivo. Deus está te adotando. E você, ele quer suprir uma carência dentro de você. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Se você não entender que você tem um problema de relacionamento com o seu pai da terra, você nunca vai reconhecer o seu problema de relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque quem nunca teve um bom pai, um pai razoável, não sabe o que é ter isso. Então, você acha que tem um bom relacionamento de paternidade com Deus, mas você não tem parâmetro. Você não tem um parâmetro. Então, deixa eu te dizer algo. Você precisa chegar diante de Deus e reconhecer que você não sabe como é ter um pai, mas que você quer descobrir. Que você quer deixar ele ser o seu papai, o seu paizinho. E toda vez que você tem uma necessidade, você deixar ele suprir. Você ter a confiança de que ele é o seu pai. Você precisa aprender a ter um pai. Porque talvez você nunca tenha tido um pai de verdade. Mas Deus, ele é seu pai adotivo. Ele tá ali esperando você deixar ele ser seu pai. E muitas vezes, ele não vai invadir o seu espaço. Sabe, Deus, ele é um Deus paciente, que sabe esperar quando a gente reconhece, que sabe a hora de estar ali. Ele está disponível para satisfazer todas as suas necessidades e carências emocionais. Mas você precisa deixar, você precisa confiar, você precisa se entregar a isso. Existem dois tipos de criança. As que aprenderam a se virar, porque não tinham alguém. E aqueles que aprenderam a confiar. Toda vez que tem um bicho na minha casa, eu chamo meu pai. Meu pai, hoje, ele tem um problema na perna, que se Deus quiser, logo, logo vai se resolver, mas ele usa até uma bengala. Mas não importa. Se tiver um bicho na minha casa, quem vai matar é ele. Eu vou chamar ele e ele vai. Sabe por quê? Porque ele é meu pai. Se eu tiver alguma questão financeira, sabe pra quem que eu vou pedir? A minha mãe, ela dá... Se eu pedir, ela vai dar o dinheiro. Mas você sabe pra quem que eu vou? Meu pai. Porque ele sempre vai suprir as minhas necessidades. Sabe? Meus pais têm uma pizzaria. E esses dias a minha mãe tava meio que brincando, né? E falando assim, eu falei, mãe, eu não vou conseguir fazer tal coisa, né? Posso fazer outro dia? Aí ela falou, claro. Aí tinha um contexto, né? Ela falou assim, claro que pode, porque isso aí que você vai ganhar não vai ser de graça, não. Aí eu brinquei com ela, era o almoço, lembrei.
eu ia pra casa almoçar, né? E aí ela pediu pra mim arrumar uma planta. Eu falei, mãe, pode ser depois? Ela falou, pode ser depois, mas você vai ter que fazer, porque o almoço não é de graça. E aí eu falei assim, o almoço é de graça, sim, porque eu tô na casa do meu pai. E é sobre isso. Eu tô na casa do meu pai. Eu não sou escravo, eu não tenho que pagar. Eu não trabalho para ganhar. Mas eu trabalho porque eu já ganhei. Eu só trabalho porque eu trabalho, é gratidão no coração. Mas eu tô na casa do meu pai. Esses dias eu fui na pizzaria e pedi pizza, peguei refrigerante e tal. E aí uma criancinha olhou pra mim e falou assim: Você não tem que pagar? Aí eu, não, isso aqui é do meu pai. Sabe, gente, é um privilégio ter pai. E eu não tô falando isso pra jogar na sua cara. Eu tô querendo dizer pra você que Deus é assim. Ele é seu pai. E muitas vezes nós estamos tentando fazer as coisas e oramos a um Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pai nosso. Pai nosso. Deus não quer ser seu Deus. Ele quer ser seu pai. O relacionamento que Deus quer não é de um ser que adora um Deus. É sério, Deus não quer isso. Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer? Ser seu pai. Deus deixou isso muito claro na palavra dele. Deus quer ser família. Deus não mandou a parte da Trindade que ia se revelar à humanidade como um ser poderoso a ser adorado. Sabe o que ele enviou? Um filho. Que olhou para você e disse: Eu era único, mas agora eu sou o primeiro de muitos, porque nós queremos uma família. Deus quer uma família. E para isso nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Pai e que nós somos carentes de um Pai. Eu preciso de um pai que me cuida. Eu não sou autossuficiente. Eu tenho medo de bicho. Eu preciso de um pai que mata o bicho quando eu tenho medo. Que supre as minhas necessidades. Eu não sou autossuficiente. Ah, eu sou sim, Fernanda. Eu sou autossuficiente. Eu sou forte. Não, sabe o que você é? Você é triste. Você é triste. Sabe por quê? Porque você não está reconhecendo o pai. Você tem um pai. Mas para isso você precisa se render a isso e dizer: Eu preciso de você, papai. Só que para isso, todo o nosso orgulho precisa ser quebrado. Só faz isso quem reconhece e deixa com que todo o seu orgulho seja quebrado, toda a sua autossuficiência seja quebrada. E aí você já não está diante de um Deus que você simplesmente adora, invoca, entrega porque você entendeu. Você está diante de um pai. Você não acorda todo dia de manhã e ora, porque aí meu dia vai ser abençoado. Você acorda todo dia e ora, porque você dá bom dia todo dia para sua família. Oi, pai, tudo bem? O que a gente vai fazer hoje? Por quê? Porque eu amo estar com você, papai. Muitas vezes nós estamos diante de Deus por interesse, por aquilo que Ele pode nos responder, por aquilo que Ele pode dar, porque nós somos inteligentes. Nós lemos a Bíblia e nós entendemos. O Espírito Santo nos convenceu e nós entendemos. Deus é o melhor. Ele é o poderoso. Ele pode fazer. Mas Deus quer mais. Ele quer ser o seu pai. Ele quer ser o seu pai. Ele não quer que você o obedeça e que você seja educado, porque assim você vai ganhar o que você quer. Deus não quer a barganha. Ele é seu pai. Quando eu sou uma má filha e quando ainda eu faço tudo errado, eu ainda posso ir lá e dizer: Ei, pai, me ajuda. Sabe por quê? Porque ele me ama. Não importa se eu amo ele. Ele me amou primeiro. Ele te amou primeiro. Para
de viver uma vida de escravo, de trabalhador que faz tudo na casa do pai, esperando receber um novilho, esperando receber alguma coisa. Ele é seu pai. Ele é o seu pai. Para de ser escravo. Para de ser funcionário. Ele é o seu pai. Eu falei para vocês que meus pais têm uma pizzaria. Os funcionários, eles desfrutam também daquilo. Meus pais são muito generosos em dar pizza, em dar comida. Mas eu posso abrir, pôr a mão na geladeira e ninguém vai questionar o que eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque eu não sou funcionário, eu sou o filho do pai. Eu sou o filho do patrão. Sabe quem você é? Você não é o funcionário que recebe a generosidade. Você é filho. De verdade, de verdade. Deixa eu dizer algo pra você. Tem muita gente que já ouviu essa palavra muitas vezes. Só que ela não entendeu. Sabe por que ela não entendeu? Eu vou dizer de novo. Porque talvez você nunca teve um bom pai. Eu tive um bom pai e ainda assim eu não entendi o que era ter o pai dos pais. Aquele que inventou a paternidade. Mas eu precisei me render ao Senhor e dizer, eu sou filha e eu vou viver como filha. Eu não vou viver como um trabalhador. Eu não vou viver como um religioso. Eu não vou viver como um devota. Eu vou viver como filha, porque é isso que eu sou. Deixa eu te fazer um convite. Viva como filha de Deus, viva como filho de Deus. Se renda a isso. Sabe como? Abre mão do seu orgulho e diz, ei, eu preciso de você, pai. Eu preciso de um pai na minha vida que me protege dos bichinhos que eu tenho medo, que me sustenta nos meus recursos. Eu preciso de um pai. Eu quero um pai. Eu sou carente de um pai. Deixa Deus ser seu pai. Reconhece as suas carências. Reconhece as suas carências. Sabe de uma coisa? Ele está ansioso por esse momento. Ele te aguarda com compaixão. Com compaixão. Que você possa sentir o abraço do Pai, o carinho, o amor. Que você seja constrangido pela nossa família. Nós temos o mesmo Pai, nós somos irmãos. Que você possa se sentir amado. E que a partir de hoje você possa viver como um filho de Deus. Que Deus te abençoe. E que o papai, e que o nosso Pai esteja com você. E que você esteja com Ele. Um beijo para você, meus queridos irmãos.